A música por inteira, ela nasceu aproximadamente uns 7 anos atrás, mais ou menos, pelas contas que a gente fez, foi em 2015, mais ou menos. E ela surgiu de um espontâneo, na verdade, no Ministério de Louvor. Como de costume, a gente tem uma escala e após a gente terminar essas músicas da escala que vai ser ministrada no culto à noite, a gente tem um tempo de adoração, geralmente, na maioria das vezes acontece um tempo de adoração com os ministros. E nesse tempo surgem muitos espontâneos, seja instrumental, seja vocal. E nesse dia em específico eu lembro que após a gente terminar as canções, bugou. Pode continuar? Após a gente terminar as canções, eu lembro que a gente encaminhou para esse tempo, né? E eu fechei os meus olhos, sentei no chão e comecei a perceber o que estava acontecendo assim, naquele ambiente que estava fluindo instrumental, vocal. E fechando os olhos ali, comecei a olhar para dentro de mim e o Biel estava nessa escala e ele estava dirigindo o louvor e aí ele saiu com um verso. E o verso falava: seus olhos como chamas de fogo consomem o meu coração, teu rosto brilha como o sol e me tens por inteiro. E eu lembro que quando ele falou esse verso, parece que assim, deu um estalo em mim e eu senti a presença de Jesus assim quente. E ela começou a me envolver meu coração. E aquilo foi muito forte para mim. E várias vezes a gente começou a recitar esse verso. Eu sei que após acabar ali o ensaio, eu levantei tudo, como de costume, que a gente sempre faz. Aí eu procurei o Biel e falei: Biel, que música é essa que a gente estava ministrando? Aí o Biel falou: o quê? Tipo assim, uma cara de interrogação. Eu falei: a música que a gente estava cantando por inteiro lá, né? E aí ele falou: isso aqui foi um espontâneo. Disse para ela que era um espontâneo, que tinha surgido ali no momento. E até então não tinha dado a devida atenção para aquela canção, não tinha dado a devida atenção para aquele verso, né? Por mais intenso e verdadeiro que fosse. Não achei que seria algo maior do que aquilo ali, que a gente já estava acostumado aos espontâneos, aos momentos de adoração. Mas era uma canção que ficava no nosso coração. Era uma canção que vira e mexe eu me lembrava dela, esse verso, e durante algum tempo, de maneiras aleatórias, eu me lembrava trabalhando ou ali em casa. E eu me lembro que a Jennifer me procurou e disse que existia uma música escondida ali naquele verso. Só que eu nunca ousei sentar e falar assim: vou fazer uma canção do zero para terminar ela. Isso nunca se levantou no meu coração, nada disso. E aí a gente dá um salto de 2015 para 2019. 2019 estava na minha casa à noite e a minha discípula Juliana me mandou uma mensagem. Eu me lembro que eu estava um dia de manhã e, como de costume, eu estava com o meu violão. E eu lembro que na época eu estava meditando em algumas passagens da Bíblia, eu estava lendo Hebreus. E eu falei: Senhor, eu gostaria de cantar as verdades que se encontram na Tua Palavra. Eu gostaria de ser consumido por essas verdades que se encontram no Senhor, ser consumidas mesmo por ela. E eu comecei a cantar: Tu que estás à destra do Deus vivo, Tu que és o Santo dos Santos, e Tu que és Rei e para sempre reinarás. E aí eu lembro que depois de ter cantado isso, eu tinha apenas pensado, né? Nossa, Senhor, como eu gostaria que outras pessoas também tivessem essas verdades dentro do coração dela, que isso consumisse ela realmente de fato por inteiro. Depois disso eu fui para a escola. E esse primeiro verso, na verdade, começou a borbulhar dentro de mim. E eu lembro que eu peguei então um bloco de nota e falei: eu acho que tem algo mais. E aí foi então que eu escrevi a segunda parte. O tempo passou e eu peguei, até então eu queria que fosse tipo uma canção minha do Senhor, né? Mesmo já tendo pensado aquilo antes com o Senhor, a respeito da igreja, da comunidade. E o Espírito Santo falou: manda pra Jennifer. Gente, na hora, eu fiquei maravilhada com aquilo e eu memorizei essa canção em 5 minutos, pedi o tom pra ela e eu me lembrei do verso, dos olhos como chamas de fogo. E aí a hora que eu fui tocar no violão pra ver se encaixava com aquele verso, na minha opinião, encaixou perfeitamente. Eu fiquei assim, totalmente maravilhada com aquilo, gravei correndo, isso já foi tarde da noite. E aí deitei e fui mandar uma mensagem pro Biel. Teu rosto brilha
Então ela mandou para mim esse áudio e no momento em que eu ouvi os versos ali que a Ju havia escrito no começo da canção, essa verdade queimou no meu coração e eu falei, cara, é isso. Era essa parte da música que eu não estava atento. E às vezes a gente não está atento àquilo que Deus está falando, né? Aquilo que Deus está comunicando. E a gente acaba perdendo algumas revelações de Deus, né? Mas graças a Deus que existia alguém atento ali para continuar aquela canção. E em 2019 essa música veio para mim. E ouvindo eu ainda sentia a necessidade de que faltava algo, né? Faltava um trecho naquela canção, uma ponte ali que viesse trazendo toda a força dela. E eu lembro que nessa época eu estava meditando muito no livro de Apocalipse e na imagem de Jesus como um cordeiro, como um leão da tribo de Judá. E um dia caminhando na rua, andando e conversando com Jesus, eu comecei a cantarolar uma ponte que veio a se tornar depois parte da canção, né? Que declarava de Deus, o cordeiro da tribo leão é sempre o primeiro e no fim o único será. E aquilo cresceu no meu coração de uma maneira tão intensa, tão forte. E em 2020, na primeira escala do ano, no primeiro culto do ano de 2020, eu mandei as canções para a gente ministrar no culto e faltava uma adoração e eu entendi de Deus que era o tempo de colocar aquela canção, trazer aquela canção do secreto para cima da plataforma e desafiei os meninos ali da escala no dia 4 de janeiro ali, falei, gente, tem essa música aqui, vocês topam montar ela comigo? E a gente montou ela no ensaio e ministrou ela pela primeira vez naquela data, dia 4 de janeiro de 2020. E eu lembro da atmosfera que aquela canção gerou no culto, de como a igreja veio com força, cantando, porque era uma canção muito fácil, né? Os versos dela são muito fáceis. E essa canção por inteiro, ela inaugurou um tempo de composições na Rede de Jovens. Ela inaugurou um tempo onde Deus disse para mim que Ele derramaria mais e mais canções depois que nós entendemos, né, que era aquilo que Deus tinha e a gente começou a trabalhar na gravação dessa canção. Deus me disse que derramaria mais e mais canções e assim tem sido desde então. Mas naquele culto foi algo impressionante, foi algo sobrenatural, a atmosfera que foi gerada, a igreja cantando que pertencia a Jesus por inteiro, que os olhos dele, como chama de fogo, queimavam o nosso coração. Aquilo foi impactante demais. Eu guardo na memória e tenho isso gravado no meu coração. Carrego essa revelação dentro de mim. Essa canção, ela nasceu como uma canção de entrega. O refrão dela veio num momento onde eu estava me entregando para Jesus por inteiro e dizendo que eu não queria pertencer a mais ninguém. Essa era a canção do meu coração. Eu não queria mais pertencer a ninguém, somente a Ele. E é essa verdade que essa canção carrega. Não só de exaltação ao nome de Jesus, a pessoa de quem Ele é, mas de uma entrega, de uma rendição completa também a quem Ele é. Então, essa é a atmosfera que por inteiro carrega.